Quando você pega a Meta, ela não quer fazer esses investimentos, você não está entendendo, é isso. A Meta não está interessada em fazer esses investimentos. Só que você tem o seguinte: você tem uma pressão dos investidores, né, para que, olha, de repente surgiu o ChatGPT, ele cresceu pra caralho, daí vem o DeepSeek disrupta ali o modelo que o ChatGPT tinha inventado, faz um negócio muito mais econômico. Você tem a Gemini da Google, e daí elas são obrigadas, né, por estarem num mesmo mercado, elas são obrigadas a começar a entregar alguma coisa de inteligência artificial, porque senão os investidores têm medo de investir nelas, porque acham que elas vão ser disruptadas pela inteligência artificial. Assim, dos fundamentos dessas empresas que eu tenho acompanhado é que, se a gente for pegar mesmo o Spotify, ele é uma das maiores empresas também dos Estados Unidos, e se a gente for analisar, ele é um serviço que não é tão essencial, mas ele se tornou essencial por conta das mudanças de consumo das pessoas ao longo do tempo. Hoje a gente tem uma economia mais digital, então acaba que as empresas de tecnologia hoje buscou se adaptar também às mudanças de consumo e tornou empresas de consumo também essenciais. Então, por exemplo, as empresas não conseguem operar hoje da parte digital sem ter um serviço de nuvem igual a AWS, como o iCloud também, da Apple também. O Apple Music também, o Spotify, Netflix, por mais que a Netflix ainda tenha um churn maior em relação, porque ela tentou fazer um testar aqui o mercado brasileiro, aumentando as taxas de renovação. No primeiro momento teve uma queda, mas depois voltou também a um cenário estável. Então ela testou que o mercado falou, poxa, acho que eu consigo aumentar aqui o preço das minhas assinaturas, não como nos Estados Unidos, mas eu consigo, porque é um serviço que se tornou essencial por conta do consumo das famílias, não porque o serviço de fato é importante para a sobrevivência das pessoas. Não, mas ele é importante. O serviço que a gente considera essencial não é o serviço essencial para você sobreviver, né? Não é isso. Porque energia elétrica também, sei lá, você pode viver sem energia elétrica no meio do mato, você pode viver sem tomar banho quente, você pode viver, sem qualquer coisa. Pode viver na sua casa sem água encanada e tomar só água mineral na rua. São coisas possíveis assim. Mas para virar perene precisa de mais tempo também, né? Mas assim, eu não acho que o Spotify, por exemplo, seja uma empresa perene, nem nunca será, porque foi disruptado esse mercado toda hora. Hoje em dia o YouTube Music lá, com o mesmo preço de assinatura, ele já... você tem acesso às músicas e ainda não vê anúncio, né? Então é a mesma coisa com um preço muito melhor, e elas mesmas vão se disruptando ali. Quando você fala do serviço da AWS, o que a AWS faz hoje é um pouco mais difícil de competir, porque ela fornece, né, realmente tecnologia para que as empresas possam vender os serviços dela, e não é fácil. No nível de estrutura que a AWS chegou, é muito difícil alguém conseguir fazer alguma coisa semelhante, sabe? É muito difícil mesmo. E aí, você tem então essas proteções. Só que o grande ponto que pega não é se elas são boas empresas ou não, se elas têm um serviço necessário ou não. O que pega é que elas estão precificadas como se elas fossem continuar crescendo indefinidamente, né? Sendo que o mercado consumidor delas, já todo mundo usa. Eu não conheço a pessoa que não utilize o YouTube, né? No geral, assim, é pouca gente. Aonde que essa necessidade se correlaciona ali no valuation? Porque isso vai descolando da realidade, né? Exatamente, e o ponto que o Raul trouxe é muito importante. Porque acho que eles não entram, porque o grande problema é... A gente tem que entender também, essas empresas, por essas de serviço, elas podem se expor a países que ainda não conseguem ainda ter essa demanda crescente, igual países que já demandam esse serviço. Mas grande parte dessas empresas estão crescendo por conta de reposição de inflação. E aqui entra uma questão que eu até queria colocar como curiosidade. Ontem eu tive uma oportunidade de conversar com alguns empresários do meio farmacêutico também. Na Casal VP eu tive a oportunidade de ouvir algumas pessoas lá bem interessante. E eles falam uma coisa que eu achei bem incrível. Hoje a política econômica do Trump, ele quer aumentar a manufatura dentro dos Estados Unidos, que é a parte de produtos, né? Só que, se a gente for olhar hoje, o mercado todo está indo para o leste asiático, então ninguém consegue ganhar em preço na parte dos produtos. Só que a China, por exemplo, e os países do leste asiático, eles não têm muito interesse em fornecer serviço. Por exemplo, eu quero fazer um celular mais barato. Então a China sempre vai ter um preço mais competitivo. Mas, entretanto, ela não tem muito interesse em continuar o serviço para outras nações, a não ser que tenha uma parceria ali das empresas. Não é muito escalável. E o grande problema hoje nos Estados Unidos é que as empresas que fazem parte das 7 maiores, elas ganham muito por conta de reposição da inflação. Aí a gente tem que dobrar a inflação de duas coisas, a inflação de serviço e a inflação de bens industriais. Que bens industriais tendem a cair ao longo do tempo. Por exemplo, uma televisão na época do meu pai era um absurdo o custo
custo dele. Agora, hoje, uma pessoa média consegue comprar uma televisão. Só que a inflação de serviço é algo que pega muito. Então, essas empresas, elas não têm muito para onde crescer mesmo. O CAGR delas está sendo muito por conta de alguns capex, de algumas novas economias, por exemplo, o IA. Olha o tanto que absurdo, a Meta pagou quase R$1 bilhão de dólares para fazer o capex todo do departamento de IA dela. É um valor muito absurdo, assim, do ponto de vista de investimento. Porque ela tá olhando essas oportunidades de inteligência artificial, mas... Ela não tá olhando a oportunidade. Quando ele fala o CAGR é o crescimento das receitas e o CAPEX é o investimento em infraestrutura para crescer a receita. Quando você pega a Meta, ela não quer fazer esses investimentos, você não tá entendendo, é isso. A Meta não tá interessada em fazer esses investimentos. Só que você tem o seguinte, você tem uma pressão dos investidores, né, para que, olha, de repente surgiu o ChatGPT, ele cresceu pra caralho, daí vem um DeepSeek que disrupta ali o modelo que o ChatGPT tinha inventado, faz um negócio muito mais econômico, você tem a Gemini da Google, e daí elas são obrigadas, né, por estarem num mesmo mercado, elas são obrigadas a começar a entregar alguma coisa de inteligência artificial, porque senão os investidores têm medo de investir nelas, porque acham que elas vão ser disruptadas pela inteligência artificial. Então é uma espiral da morte, porque quanto mais as empresas investem, mais elas são obrigadas a investir na mesma coisa. E o Mark Zuckerberg, ele percebeu a merda. Então, na verdade, a Meta fez a coisa mais inteligente que ela poderia ter feito na vida. Ele percebeu que vai ser impossível eles continuarem competindo, né, a troco de nada com IA, com esse tipo de coisa. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo estrutura física para quem quer mexer com IA. Na verdade, toda a Meta está voltada agora para data center e para os maiores investimentos possíveis em data center para quem quiser brincar de IA, brincar de IA. Então, na corrida do ouro eu vou vender pá. Basicamente isso, eles viram o que deu certo para a NVIDIA e estão se preparando para um momento em que a gente vai ter um custo energético gigantesco para desenvolver isso e que a gente também vai ter uma quantidade de consumo de dados enorme. E aí, sabe que país que tem energia abundante é a gente. Então, muito provavelmente, você vai ver nos próximos anos essas empresas todas começarem a procurar o Brasil aqui, porque a gente tem uma capacidade, né, de geração de energia solar e eólica gigantesca, né, e a maior parte da nossa energia é renovável já. A gente já é de fontes renováveis de energia, o que permite uma escala muito maior. Os Estados Unidos não têm energia elétrica, é por isso a treta deles de querer, vou anexar o Canadá, vou fazer sei lá o quê, tudo bravata, mas eles estão nessa daí porque eles não têm de onde tirar energia e eles já estavam sufocados tecnologicamente porque o ChatGPT, ele desenvolveu um negócio, teve um custo gigantesco para ser desenvolvido, vem a porra do DeepSeek com uma equipe de 20 pessoas, solta um sistema muito mais simples e que eles mesmos tiveram que copiar o modelo daquilo e faz open source. Por quê? Porque a China quer vender os equipamentos. Então ela não tá nem aí com quem vai ganhar o mercado de IA, porque o que ela quer aumentar é o número de equipamentos. Quanto mais empresa de IA tiver competindo, mais a China ganha. Então ela jogou os Estados Unidos obrigatoriamente dentro de uma competição que ele não queria entrar e ela soltou um negócio open source e um monte de empresa competindo agora com o ChatGPT, a Meta viu aquilo e falou, caralho, eu tomei no cu. Porque não adianta você fazer um investimento gigantesco competindo contra um país. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né? Com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente, chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais, investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.